como sobreviver... Depois da operação. Ainda é. Então, plano B, como sobreviver, viver, conviver e inovar numa época de desconsolidação democrática, de declínio do capital social e de reação exacerbada à emergência da sociedade em rede. Qual o formato possível para novos empreendimentos sociais e empresariais distribuídos no mundo que retrograda? Quando se abrirá uma nova janela e como devemos nos preparar para aproveitá-la, se isso for possível? Enquanto a janela não se abre, o que fazemos os inovadores sociais e democráticos? É isso. É uma pequena e simples questão. Né? É o que nós estamos começando a conversar. É isso aí o tema. Só isso aí dá um tratado, né? Aí a gente pensou uma porção de coisa, porque insistir e ficar dando curso está cada vez mais difícil. Se você não trabalha com uma instituição, você sabe que é complicado você inventar um negócio e tirar o dinheiro do público que aposta num troço inovador. Difícil hoje fazer isso. Está muito difícil, né? Está difícil fazer isso. Não está? Está difícil, está caindo isso. Então, a gente pensou em alguns tipos de negócio que, ao mesmo tempo, possibilitasse empreendimentos em rede acontecer e fosse também, como é que eu posso dizer assim, núcleo de resistência democrática, porque não tem mais saída. Quer dizer, é resistência, né? A democracia foi sempre um pouco resistência mesmo. Então, resistência. A resistência está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Parte da imprensa se articulou para resistir, e parte dos intelectuais, embora se dizendo de esquerda, liberais, aquela outra coisa, mas está resistindo. Agora teve um aumento da resistência na Rússia, né? Um aumento da resistência na Rússia, que a gente não imaginava que ia acontecer, mas teve as maiores manifestações contra o Putin agora, em tudo quanto é cidade. Opa! É nóis! E... Ai, perdido? Uma hora se perde toda vez que vem aqui. Uma hora se perde pra casa. Pra onde você tá aí? Pra minha cara. Então, não fica no lugar assim. Aí, a gente viu, tem coisas de tecnologia que são novas e disruptivas que podem ajudar. Por exemplo, blockchain. A galera que mexe com blockchain, se você abrir a cabecinha deles, ela não é muito nova, não. Você está vendo isso, né? Tem muita coisa que é só encaixar o pensamento antigo no negócio. Exatamente. É isso que a gente estava falando. Aí, a gente estava pensando, a gente viu uns exemplos americanos de cara que fez um Airbnb de homeschooling, que o modelo de negócio muito bacana, e o negócio cresceu, não foi não, Marcelo? O negócio lá, esse americano. Viajei. Wonder School, sim. Cresceu muito. Wonder School. A gente pegou essa ideia aí. Aí a gente viu que o Norman Calmus, um cara, sabe quem é, né? Que é ligado, casado com a Regina Câmara, sempre tá. Ele está fazendo craft, né? Tá no craft. Mas aí ele bolou um sistema que a gente pode usar para fazer outras coisas que a gente quer fazer. Então, a gente pensou que, por exemplo, saídas que tenham mercado, que sejam saídas de negócio, e que possam ser organizadas de uma outra maneira, que possam andar à margem, mas que possam sobreviver nesse período. Que não, entendeu? Porque vai ficar muito ruim, dependendo de qual for o desfecho. E, seja qual for o desfecho, já é ruim. Não tem um desfecho bom. O desfecho político é ruim em qualquer circunstância. Quem foi eleito, se não for o Bolsonaro ou Mesmo se ganhar um Alckmin na vida. O Alckmin vai ter uma denúncia, igual a do Temer, vai ter um fora Alckmin, uma denúncia feita pelo Ministério Público, né? Porque são 3 forças contra a democracia hoje no Brasil. O petismo, o bolsonarismo e o lavajatismo. São 3, não são 2. O lavajatismo é a instrumentalização política do Lava Jato, né? É o cara dizer assim, pô, tá chegando a eleição, vamos denunciar tudo quanto é candidato, que a gente influi na eleição. É o lavajatismo. Que quer limpar o mundo. Que acabou dando em Bolsonaro, grande parte.
Porque se vocês pegarem o Facebook, 90% dos grupos que foram abertos de combate à corrupção, tipo República de Curitiba, Acorda Brasil, não, é tudo Bolsonaro. Tudo. Até o MBL que diz que não, que é novo, mas é Bolsonaro, mas a base é bolsonarista. Os caras não vão votar. Isso evitou, ele estava falando isso. O Sérgio Venuto escreveu um negócio legal esse dia. Isso evitou que se fizesse uma coligação mais forte democrática, como, sei lá, se juntasse Alckmin, Meirelles, Amoedo, Marina, poderia ser uma força forte, assim, democrática. E foi impossibilitado porque a Marina falou, não me junto com o PSDB no primeiro turno, porque ou não vou falar com o PMDB agora, porque é Temer. Então, tipo, esse ataque à corrupção muito pesado, o ataque à corrupção é um pretexto. Todos os golpes autocráticos tinham como pretexto corrupção. Até o Palpatine, até o senador Palpatine, ele fala para a princesa Amidala, lá no... Os senadores... ela fala, quando eu for eleito, vou acabar... Ele fala, quando eu for eleito, vou acabar... Volta do sítio, vou acabar com a corrupção. O Chaves, se você pegar a plataforma dele, era contra a corrupção. Entendeu? Não tem jeito. Se você quer limpar o mundo, vai dar autocracia. Não vai dar mais democracia. Democracia nunca quer limpar nada. Né? A ideia de limpeza é uma ideia maligna. Né? A ideia de pureza é maligna. Então, Mauá chegou, vou abrir a porta. Mas tem uma coisa também que... Bom, sempre quando tem Chegou? os muros subindo, tem as janelas em algum lugar também que estão aparecendo, né? Quer dizer, esse tipo de coisa que pode... não, em algum lugar. Em algum lugar aparece. Quando incendiaram o hashtag, eu não sei qual era a janela que aquele povo... Apareceu uma janela, mas demorou, né? Não, e nem que vão ser grandes e muitas. Mas o que eu digo é o seguinte, num ambiente como esse, e num ambiente em que a gente viu e viveu o que viveu alguns anos atrás, vai ter muita gente procurando janelas. Procurando, para. Isso é uma coisa que vai acontecer. Seja quem for que ganhe a eleição, seja que for qual vai ser o desfecho, o impacto na sociedade, vai ter um monte de gente procurando onde é que eu posso ir para respirar, para trabalhar, para viver e tal, não sei o quê. Porque tem um monte de gente aí que já não volta a isso. Mesmo aqueles que acham que vai ser a solução, resolver. A hora que vier para a prática e começar a acontecer, eles vão mudar de ideia. Porque ninguém não tem noção da realidade. Eu acho isso. Tem noção, né? Acha que vai resolver problema da escola com militarismo, né? Escola militar. Escola militar. Cantar o hino. Eu acho que mas só me falta de escolher de Lula e Bolsonaro. Não, eu estou falando assim, o cenário atual é esse, né? O cenário atual é esse. Aí só te falta, não falta mais. Não falta mais. É esse. É assim, o segundo turno já não existe mais. Já foi. Não é questão de escolher entre um e outro. O que tinha que escolher, tem que escolher agora. Se for esses dois, não tem segundo turno. Não existe. Na minha cidade, 80% da população. Eu não vou exagerar, então, 70% da população quer matar os vagabundos e vai votar no Bolsonaro. Porque o Bolsonaro vai dar tiro em vagabundo. É assim. Vamos lá, perdidão. Cara, a gente vai ter que mudar de assunto porque o assunto chegou, né? Mas livre não é porque não tem rumo? Pegou literalmente. Tudo bem, isso é livre que não tem rumo. Estava perdido. Legal, interrompendo para os protocolos. Meu cara. Você perdeu o hino, cara. O hino? Já tem hino na parada? A chaveira da bandeira. Só deixar o cara ali sozinho aí, ó. Que dá. Grande. Prazer estar aqui, gente.
Tem alguém aqui nessa? Não, Não, pode ser um espírito. Você mesmo. Tem alguém aqui que abre um espírito. Acabou de ser espírito. Mas não deixa o Mauá te interromper, não. Continua a parada aí. Muito bom. O Augusto estava falando do Ministério Público, né, como uma força também, o lavajatismo, né? Estava vendo, o Deltan Dallagnol postou, quinta-feira, ele pegou uma notícia que é de um site TheIntercept.com, quer dizer, eu não postaria, você fica com medo de ser fake news, mas o assunto é: famílias tradicionais dominam a política brasileira e isso não tem hora para acabar. Qual que é o problema? Assim, não pode, então... Aí a gente coloca o Bolsonaro, que é uma família bastante inovadora. Não tradicional. Não é tradicional. Tratada como se fosse um negócio de família pela resistência a qualquer forma, qualquer ameaça a essa tradição. Não, então, mas aí você fala assim, o que alguém do Ministério Público Acha que está tem colaborando de falar, não, tenho que acabar com isso. Por que esse cara não abandona o Ministério Público, né? E vira um político, se candidata. 39. Mas aí é desprivilégio, né? 39 mil razões. Na verdade, ele não disse nada, né? Nem para um lado nem para o outro. Né? Não, ele falou que ninguém vai querer acabar com esse privilégio. Não, eu quis entender assim que essa é uma frase inócua, ela não diz nada. A política brasileira é tratada como se fosse um negócio de família e haverá resistência a qualquer ameaça a essa tradição. E hoje é o dia. Pô, a gente vai estar procurando nascente. Hoje as nascentes estão tudo... Até as que normalmente não saem água, hoje está saindo. Está saindo água, batendo quanto é lugar e tal, não sei o quê. Ela botou lá na roda, eles vieram. Quer dizer, as condições, em geral, seriam as difíceis, né? Para que a coisa rolasse legal, as pessoas ficassem felizes, etc. Mas a gente terminou no auge. Estava todo mundo hiper feliz, barará. Ali a gente tinha pessoal da Unicamp, tinha um monte de jovens que são monitores, alguns de ciências sociais, artes plásticas, não sei o que lá. Tinha um pessoal super tradicional da Secretaria da Educação, etc. O que eu quero falar? O pessoal deu uma janela. Ninguém pensou em política, ninguém pensou em nada disso. De novo, a gente consegue juntar gente no que interessa, que é como um agente a pessoas, pensando a cidade de uma maneira toda. Tinha agenda Unicamp que estuda Campinas a vida toda, escreveu milhões de teses, doutorado, etc. Estava ali, uma novidade, repensando o seu trabalho, repensando sua produção intelectual, etc. Onde eu errei? Como que eu esqueci disso? Como isso? Que é na afetividade, na conexão real, etc. Então, é isso que eu quero dizer sobre a janela. Ele não pode desistir de continuar fazendo o que a gente faz, porque tem espaço o tempo todo, e nesse momento, que é um momento terrível que a gente está vivendo, você consegue abrir uma janelinha ali, na chuva, caminhando, se molhando, no meio do trânsito. Funciona. Continua funcionando. Difícil é achar essas oportunidades, juntar essas pessoas. E o ambiente institucional que permitiu você fazer isso. Por trás disso, tinha uma organização hierárquica financiada com dinheiro. Não. O que permitiu no sentido de financiamento, lógico. Porque mas é fluxo. Mas a gente dentro dessa organização Sim. É contra a cultura. Não, sem dúvida. Tanto que elas não queriam sair, porque estava chovendo. Sem dúvida. A organização, a primeira coisa mas, que por exemplo, chovendo, nós fazemos uma conferência internacional sobre rede. Vem 2, 3 mil pessoas, lembram disso? Mas tinha uma organização por trás que permitiu, que criou o fluxo para aquilo acontecer. Embora todo mundo que estivesse ali, não estava cagando e andando para a organização, era todo povo, rede. Mas se eu for fazer aquele mesmo negócio sem a Federação das Indústrias, eu não faço.
Você está entendendo? Sem uma federação. Sem qualquer... eu não faço. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. O mundo novo, ele permite todas as coisas, você criar outros mundos sociais. Mas existe uma conexão com o mundo velho que é fogo. É tipo, sei lá, se eu for dar um curso sobre educação e bancado, sei lá, patrocinado, apresentado pelo Pitágoras, é uma coisa. Se eu e Marcelo e mais 2 ou 3 aqui formos fazer, é outra coisa. Ali eu vou ter 150 pessoas e vai aparecer coisas fantásticas ali dentro. Agora aqui eu vou ter 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, você está entendendo? Quer dizer, porque tem uma... a coisa... É claro que tem que salvar o mundo um instante de cada vez. Mas esses momentos, essas janelas, essas oportunidades, elas não independem de um certo acoplamento com as estruturas que existem. O que eu estou dizendo é que essas estruturas estão ficando avessas, progressivamente. Mais avessas. Elas estão ficando mais avessas do que eram. Menos dispostas a arriscar. Mas será que isso aí... Será? Né? É tipo assim, né? Eu vou fazer um projeto de rede na empresa. Hoje o cara pensa 10 vezes, né? Ele antes não pensava. Eu e o Fernando fizemos vários em grandes empresas. Agora o cara olha para você e fala, mas vem cá, isso aí, afinal, não é? Vai dar em quê? Entendeu? A questão não é muito simples, né? A gente pensou num negócio que... O Marcelo pode contar, esse negócio que ele descobriu, que são formas que usam tecnologias novas e que pode se embutir nela inovações sociais, porque esse é o problema, porque tecnologia nova tem muito cara... O exemplo clássico é o Facebook, né? Quando aparece o Facebook, a gente, puta, agora vamos ter um mídia social, um ambiente global, poder conversar com todo mundo. Ele foi de tal maneira atulhado por correntes adversariais que virou um troço complicadíssimo, entendeu? Quer dizer, ele acabou servindo mais a regressão do que a inovação, no caso do Brasil. Olha aí, né? Só aqui, né? Hã? Estados Unidos, né? Exatamente. Então, ele... Quer dizer, a tecnologia em si não nos salva para lugar nenhum, não. Naquele momento lá de 2003, foi bom, né? Foi bom na Primavera Árabe. Ali causou tudo aquilo, mas depois, sei lá, parece que aparelharam o negócio assim, né? com data, com predição, com um monte de coisa. Assim. Uma coisa também é que reconhece rapidamente que é um instrumento. Quem reconheceu primeiro e entrou era quem já estava. Olha, os outros perceberam depois. Mas aí puder é usado também. Para o bem e para o mal. Todos temos direito a isso. Aí o cara. O Augusto postou esses dias, né? Aquela coisa de ficar. Surpreso com os pensamentos das pessoas, etc., como eles estão ainda mais fora do tempo do que você pensava. Mas quem permitiu você ver isso foi a tecnologia nova. Foi. Senão a gente não teria visto nunca. Isso é verdade. Não é? Que as pessoas puderam. Não, porque não dá para você sair de casa em casa, vendo como é que as pessoas estão pensando. Então, você também viu o problema. Né? Hoje você vê a corrente de opinião muito mais rápido, né? Antes até talvez, do que a pesquisa... que a gente estava falando ontem à noite. Antigamente, do debate público do Brasil, há 30 anos atrás, participavam 5.000 pessoas. Era tudo em torno dessas. Hoje participa mais de 1 milhão de pessoas. Quer dizer, é como você botar uma Campinas inteira dentro de Poço Alto, sem mexer no sistema de transporte, de lixo, de coleta de lixo. Então é isso que aconteceu com a esfera pública. De repente, entrou milhões, as estruturas eram estruturas para pouca gente. Quem participava do debate público era 5.000 pessoas, se tanto, né? De repente tem 1 milhão participando.
Então, isso é uma avalanche, é uma invasão dos bárbaros no primeiro momento, né? É uma invasão dos bárbaros, porque os caras vieram com tudo que eles eram. E eles eram horríveis. Esse é que é o problema. No sentido político. Né? Eles eram horríveis. Então, isso é um choque brutal, né? Em tudo. Eu vejo que até nem a gente acha mais as coisas de inovação. Abram várias páginas de grupo do Facebook procurando inovação. Inovação social, inovação não sei o quê. Esses 20 grupos que apareceram querendo inovar na política, você vai ler o que eles estão inovando. Então, não tem nada, tem 0,1 micrograma de inovação, entendeu? Não vamos contratar mais gente para o nosso gabinete. Não vamos aceitar o fundo partidário. Isso não é inovação, meu amigo. Você está fazendo pequenas coisas incrementais, assim, mais demonstrativas do que efetivas. Mas não tem um cara bolando uma coisa nova, não tem nesses grupos. Então, é um baixão mesmo, né? Aí o Marcelo talvez pudesse contar um pouco como é que ele descobriu aquele negócio lá, como é que a gente emendou com a ideia de Beyond School e como é que a gente depois pensou em reconstruir aquela ideia do magistério. Que é uma ideia muito forte, quer dizer, não é pegar meninos novos prodígios, é pegar de todas as faixas etárias, mas sobretudo idosos, entendeu? Porque essa parte, na sociedade produtivista, ela ficou relegada. Só que essa parte que é relegada, o cara ficou velho como se fosse um fracassado, porque ele já cumpriu todo o seu ciclo produtivo vital, então agora ele vai ficar encostado, atrapalhando a filha, o filho. Isso. Ele é um rejeitado, ele é um cara que não tem reconhecimento. Só que esse cara tem energia produtiva, tem energia intelectual, tem energia espiritual para fazer muita coisa. E ele não faz porque ele está numa circunstância. E nós estamos aumentando o número de idosos, já passamos da barreira, ultrapassamos a barreira demográfica. Daqui para frente, é só diminuir jovem e aumentar velho. Não é? A pirâmide está acabando. O ônus demográfico acho que é 2017. Vai virar um troço assim, um tronco assim, não é mais assim. Não é? Então você vai ter, isso é um mercado que se abriu brutal. Não é? O que esse pessoal pode fazer? Onde ele pode ficar? Como é que ele pode contribuir? Como é que ele pode ser reconhecido socialmente? Como é que ele pode produzir coisas que são úteis? Não é? E se você não separar também ele, né? Às vezes é preciso botar esse idoso com jovem, tal, não sei o quê. E como é que eles podem viver em ambientes mais democráticos, mais, entendeu? Criativos. Democracia como modo de vida mesmo. Como é que esse povo, né? Aquele vídeo do Carl Rogers que a gente botou agora, que é um negócio fantástico. É um achado. O cara perguntou ao Carl Rogers, mas vem cá, você está contando tudo isso assim? Mas por que vocês não... Por que isso não acontece mais? É o Carl Rogers, ainda vivo, né, no vídeo, fala. Porque você não acredita na democracia. Você não acredita na democracia. Ele não está falando da democracia como sistema de governo, entendeu? Como modo de administração política do Estado. Ele está falando da democracia na base da sociedade, entendeu? Os novos modelos, falando da democracia radical. Isso acho que depois ali no tempo dele, né? Depois a gente põe aí. Eu não vi isso também, não. Nossa! Com o próprio Carvalho. Mas por quê? Porque você não acredita na democracia, só por isso. Que vocês não estão fazendo essas... É sobre experiência de aprendizagem, né? Sem ensino, né? Negócio do Carvalho. O Marcelo pode falar, mas só... Eu não sei se vocês chegaram a ver essa coisa que o José Bueno está fazendo da roda 50-70. Alguma coisa assim. Eu não vi. É uma roda de conversa 50-70. Bacana. Legal. Muito legal. Está fazendo no Brasil inteiro. Bacana. Vai na casa de alguém. Bacana. Nada... 50-70? 50-70 anos. Embora aceite também... 80. Não. 40. Aceitar tudo. E em geral, o que eles fazem? Quando vem umas pessoas e tal, eles falam assim, legal. Fica no entorno da roda. Então, jovens ficam no entorno da roda. Ninguém entra, né? Lógico. Mas simbolicamente a roda é 50-70. Mas não tem nada a ver, lógico. O cara tem 20 e fala, pô, eu tô super interessado. Pô,
Você não pode separar por faixa etária muito, porque aí você mantém essas mesmas separações, né? É que nesse momento o que ele está fazendo é só as pessoas se encontrarem. Fala aí, qual é o assunto? É criatividade, é sexo, é depressão, é os netos, o que quiser. Exatamente. E o que vem pela frente. Tá legal. Conta esse negócio aí, Marcelo, do que você descobriu primeiro, aquele negócio americano, depois o negócio do Beyond School, depois do negócio começou porque, enfim, a gente conversa aqui direto e fala, meu, vem metade negra aí, tá caindo pra caramba o pessoal que tá interessado nesse tipo de coisa, e vão fazer o quê para sobreviver, né? E a gente sempre entende que, assim, que no fim das contas, alguns falam de Dagobah, mas a solução tá nas comunidades, né? Aí você poder aumentar o capital social, fazer com que as comunidades locais interajam mais e criem suas próprias soluções. E de tudo aquilo que a gente faz, uma das coisas que mais tem procura e gente e tal, é quando a gente faz coisas relacionadas com a aprendizagem, né? E a gente tinha agora, né? Mas um imbróglio com relação às ideias para criar ambientes inovadores de aprendizagem, que o cara fala, pô, isso aí é animal, mas eu vou conseguir fazer como isso? Na escola não dá, na universidade os caras tentam. Tem um monte de gente de feedback que falava, tenta, mas dura um pouco, enfim. E então, as coisas não conseguem prosperar nesse sentido, né? E a saída, a gente chegou até a pensar, porra, se a gente tivesse grana, podia fazer uma franquia, a gente falou, né, com espaço, que não sei o que, tipo uma escola, que não para concorrer com a escola e tal. Mas isso daí não rola também. Então, pesquisando nessa área aí, cara, eu cheguei num pessoal lá começaram em Nova York, cara, chamado Wonder School. E o que o pessoal está fazendo? É escola, não tem a ver, mas eu estou querendo falar do modelo deles e como eles funcionam. E resolve esse imbróglio que a gente tinha aqui. Lá em Nova York, os professores não ganham o suficiente para colocar, se tem crianças pequenas, numa creche numa escola infantil de qualidade. Não ganham bem para isso. Então os caras se fodem lá e não tem tempo, tem que ficar na escola, mas tem que cuidar do filho, não consigo pagar alguém, etc, etc. Aí os caras chegam na seguinte ideia, mano, a gente é da área de escola, o que a gente vai fazer? A gente vai capacitar o cara. E tem muito professor com tempo, meio período ocioso, assim. Então a gente vai capacitar essas pessoas para poder exercer sua atividade profissional, vamos dar uma estrutura, aplicativo, treinamento, para o cara montar na sua própria casa uma escola, uma creche. Ou seja, ele criou um negócio para ele mesmo, tem um retorno financeiro, resolve o problema que ele tem, ao mesmo tempo envolve a comunidade local, com um monte de gente no seu bairro que precisa deixar o filho em um lugar de qualidade, e ele está lá, ele é um cara conhecido lá no local. Então é um modelo de negócio tipo o Airbnb das escolas, né? O cara dá toda a estrutura, ensina, tal, acompanha, sistema de cobrança, etc, etc. E ele fica uma porcentagem, tipo... E a empresa fica lá 10%, 20%, não sei o que é, por dar toda essa estrutura e treinamento constante, dar o aplicativo e tal. Falei, cara, e se a gente fizesse isso, falei para o Augusto, para os ambientes inovadores de aprendizagem? Um espaço onde a pessoa pode dizer na sua própria casa, ou na empresa, no lugar ocioso, no galpão que ele tem, onde ele quiser, mas sempre no seu próprio bairro, um espaço onde as pessoas podem exercer suas atividades de investigação e polinização, de expressão artística, de festival de ideia, para ir para o pessoal empreender, aberto para, assim, o foco pode ser crianças, mas pode ser de qualquer idade, inclusive, né? E da mesma forma, a gente já conhece a tecnologia social, sabe dar o treinamento, tem a estrutura, pode dar toda a plataforma por onde esse negócio vai funcionar. Então a gente falou, caramba, é uma ideia boa essa aí. É uma ideia boa. E a gente falou, vamos organizar essa história aí e começar a compartilhar com o pessoal, ver o que eles acham. Então o que a gente pensou foi justamente isso. Aí o Augusto falou, isso daí não é uma coisa para brigar com a escola. Porque se a gente for entrar no esquema de legislação para a escola, de professor tal, enfim, a coisa não viabiliza, ainda mais no Brasil, do jeito que estão as coisas. E essa semana virou inconstitucional. Exatamente. 9-1. Você vê como está arraigado. Esse é o negócio além da escola. Aí apareceu o negócio de Beyond. Quem que votou a favor? Quem foi o único que votou a favor? O voto a favor foi do Barroso.
Então não é para competir com a escola. Assim como o pai acha que é importante o filho fazer inglês, balé, não sei o quê, ele pode achar importante o filho desenvolver atividade de investigação criativa, de expressão artística e empreendedorismo. Como habilidades para o filho. Basicamente com a investigação, co-criação, festival de ideia, feira de ciência, que não devia ser um negócio uma vez por ano, feira de ciência direto, né? Em suma. E que tudo isso daí vem de encontro com o que a gente acredita, não sei se vocês leram um documento que a gente produziu um tempo atrás, são as habilidades humanas, que não vão ser substituídas brevemente por robôs e algoritmos, inteligência artificial fazendo. Ou seja, o que de humano a gente pode desenvolver hoje, o que eu posso me preocupar com um jovem, com um filho para estar desenvolvendo hoje, que no futuro próximo vai ser relevante ainda, né? Ou seja, criar um ambiente de aprendizagem tipicamente humana para desenvolver isso. E aí, enfim, como a gente não envolve só essa história, aí depois o Beyond School, mas o Augusto falou, pô, Marcelo, isso aí a gente pode usar para qualquer coisa, cara. Ou seja, estimular que as pessoas nas suas próprias localidades, nos seus bairros, na sua rua, junte ali com os outros e comece a fazer negócios que envolvam não só a questão da aprendizagem, mas também alimentação, mas também questões de financeira que a gente tem no Abucufim, e aí até o magistério pode funcionar dentro desse modelo de negócio. Que é essa ideia que o Augusto fala agora, de focado principalmente nos idosos. Aí você entrou em contato com o Norman Calmus. Qual é isso que o Norman fez? Aí é legal, só que, enfim, a gente podia desenvolver uma plataforma, né? Para poder funcionar isso e dar como subsídio a quem entrasse nesse esquema. Só que aí eu conheci o Norman, né? E o Norman, enfim, já está correndo atrás toda hora. Ele fala, quero falar. Eu conversei com ele e falei, caramba, a plataforma está pronta. A plataforma do Norman Calmus é justamente isso. Que é o Craft. Ele tem a base no sistema blockchain, então em breve desenvolvendo o sistema blockchain próprio dos caras lá. Eles estão fazendo isso? Não. Norman Klaus. Norman Calmus. É marido da Regina Câmara. Eles são lá de Mato Grosso do Sul. Eles sempre acompanharam nós. Sócio do Reinaldo, que é amigo de infância. Quem bancou foi o homem do Camaro Amarelo lá, que chama? O homem do Camaro. Da música, cara. Da dupla sertaneja. Da dupla, enfim. Que é amigo de infância do Reinaldo, que é sócio do Calmus lá. Mas enfim, eles desenvolveram uma plataforma, cara, que está pronta. E já é georreferenciada para dizer assim, onde que tem um lugar desse aqui perto? Oh, porra, você está interessado em fazer um negócio desse? O lugar mais perto para você é esse daqui. Você já pode entrar em contato direto, acerta lá as coisas, a plataforma une, né, a oferta com demanda, com a procura. Eles estão incluindo um sistema de pagamento dentro da plataforma e, além disso, ela tem um gerenciamento, a moeda social deles lá é baseada em reputação, né? Então, é a maneira que eles usaram de poder, entre aspas, minerar essa moeda que é o Craft, né, lá dentro, e poder ser usada também para fazer transações comerciais lá dentro. Então, se eu avalio bem você me avalia bem, o simples fato de avaliar gera uma reputação que é convertida numa moeda, e essas moedas têm valor dentro da plataforma. Bom, eles estão com um mega projeto, a Pausers tem com várias outras funcionalidades, mas aí conversando com montaram a empresa no Uruguai, não é? Vai escapar da legislação brasileira, que podia dar uma treta. Mas o mercado principal é o Brasil, conversando com o Reinaldo e com o Norman, falou, meu, a plataforma usa do jeito que vocês quiserem, tá aí pra vocês. Então tem a plataforma para usar nesse negócio. E aí é isso, é essa a ideia, cara. Quer dizer, essa é a aparência da ideia. Isso é um meio pelo qual, isso tudo que a gente está conversando, você pode ter uma maneira de continuar agindo, entendeu? Quer dizer, o centro da coisa é realmente comunidade, né? Quer dizer, comunidade, não aquela comunidade tradicional, comunidade de herança, comunidade nacional, mas comunidade assim, né? Quer dizer, é um meio de criar ambientes interativos, entendeu? De maneira, quer dizer, a plataforma torna isso de maneira distribuída, é apenas uma tecnologia pela qual você pode gerenciar e expandir isso aí, mas, quer dizer, o nosso objetivo, além do, sei lá, isso virar um negócio, é a inovação social que está embutida nesse negócio, não é? Quer dizer, então, digamos que cada um de nós aqui fosse fazer um troço assim, em qualquer área, pode ser de educação. Vou montar lá, eu tenho lá um galpãozinho, eu tenho lá uma salinha, eu tenho lá não sei o quê, eu vou montar um negócio, entendeu? O outro vai montar um negócio. Tá? Quer dizer, como o Airbnb funciona?
Exatamente da mesma maneira. Também tem até uma semelhança, sei lá, os lados de Fábio, por exemplo. Só que ampliado. Né? Uma coisa só da tecnologia. Sim, E não é um troço proprietário no sentido assim. Quer dizer, você vai fazer um negócio e depois vai franquear para outros fazerem. Não, é um troço que o cara pode se inscrever sozinho como no Uber, né? O cara, ó, eu tenho aqui o carro, tenho isso, tenho aquilo, então eu entro. Né? Só que voltado para a inovação. Né? Inovação social e tecnológica, mas basicamente inovação social. Quer dizer, criar ambiente de aprendizagem onde as pessoas possam desenvolver capacidades tipicamente humanas que não serão substituídas pela inteligência artificial. Isso é uma coisa absolutamente atual. Quer dizer, isso é pessoas. Hã? As pessoas têm que entender isso aí primeiro. Não, isso é coisa. A onda de futurismo está indo para essa onda. Tá pegando muito esse discurso, assim, tipo, fudeu. Artificial vai fuder com tudo os trabalhos. Até na Veja já tá saindo isso aí, entendeu? Quando chegar na Veja... Porque... Não, isso é o tema do livro que ficou mais semanas. É o tema do cara que é o Val Harari, que de todos os livros que ficou mais semanas lá do primeiro vendido. Tanto o Sapiens quanto o Homo Deus e agora o último. É o outro. E ele acredita um pouco nisso. Ele tem essa onda. Ele tem essa onda, porque o que ele está falando é absolutamente óbvio. Não é aquele medo do cara lá, da Tesla, o medo que a inteligência artificial vai conduzir os humanos. Não é isso. É aquela mais na pegada nossa. O problema é que nós sempre... Não é que os robôs virão aí. O problema é que nós, nos últimos milênios, temos sido robôs. Né? Esse que é o problema. Não é que o robô vai vir. O problema é os humanos usando os humanos como máquinas. E não que vai aparecer as máquinas que vão controlar os humanos. Não é? Quer dizer, que isso é uma virada. Mas o que o Val fala? Tudo que você ensina hoje numa escola com uma criança é merda total. Por quê? Porque a máquina não vai poder fazer isso. Se inteligência é a capacidade de resolver problema, então a inteligência artificial vai resolver. Por que você vai aprender trigonometria? Vamos conversar aqui. Por quê? Na verdade, por que você vai aprender a tabuada? Por que você vai aprender sei lá o quê? É claro que o pedagogo vai ter uma explicação para isso. Não, a explicação do pedagogo é cognitivista. E a perspectiva aqui... Mas o pedagogo pode ser substituído. Não tem nenhum problema. Professor holográfico está aí. Então, quer dizer, o que a inteligência artificial não vai fazer? Bom, ela não pode criar e co-criar. Ela não, quer dizer, criar, porque tem que ter liberdade, a máquina não tem. Ela não pode errar, porque a inteligência artificial é feita para não errar. Uhum. O erro é uma disfunção da inteligência artificial. E nós queremos errar, porque errar é comportamento aleatório. Se você não errar, você não descobre coisas novas. Não é? Então, ela não erra. Então, isso já é uma deficiência dela em relação a nós, porque nós podemos errar. Não é? Como assim, um enxame qualquer de nanopartícula vai errar pra cacete aqui na sala, mas vai descobrir uma saída. Ela mesma. Né? Se tiver um buraquinho, ela vai acabar descobrindo. Mas ela vai descobrir porque ela errou demais. Né? Então, o que a gente chamou de erro, e que é erro para a inteligência artificial, porque ela tem que funcionar de acordo com as especificações, é quase que uma epigênese, né? Ela é epigeneticamente determinada, não é? Pela programação, assim como a vida é epigeneticamente determinada pelo DNA. Nós podemos fazer essas coisas. Então, ó, espaços para errar, espaços para festejar, espaços para co-criar, espaços para co-investigar. Você não põe o filho no judô? Você pode pôr o filho lá, porque você entendeu que o seu filho precisa desenvolver determinadas habilidades e capacidades, skills, que na escola não dá, porque quando o cara fala que a escola está ensinando alguma coisa para o futuro, ele está mentindo descaradamente na sua cara. Era como se há 40 anos atrás alguém soubesse numa escola o que era um pendrive, um computador pessoal, o que era um blockchain. Quem é que podia saber disso 40 anos atrás? Simplesmente ninguém. Assim, então, hoje eu não posso saber o que vai ser necessário, útil, daqui a 40 anos. Não tem, é mentira.
Né? Então, tudo que se faz hoje na escola é mentira. Então, aí surgiu essa ideia. Beyond School, você tem que ir além da escola. Não é para brigar com a escola, entendeu? Meu filho está na escola, mas eu estou garantindo aqui alguma coisa que está além. Por quê? Porque eu sei que se ele for um cara criativo, ele vai ter capacidade de se adaptar, seja qual for a circunstância futura. Então, isso tem uma ideia sólida por trás. E tem uma teoria também que a gente desenvolveu, tal, que é da inteligência tipicamente humana, visão imperativista, não cognitivista, ou seja, não adianta enfiar conteúdo. Zero de conteúdo na cabeça do moleque, ou do jovem, ou do... Zero de conteúdo. Zero por quê? Porque não é conteudista o negócio. O conteúdo, quanto mais conteúdo você enfiar lá dentro, mais vai ser difícil ele... Tem que explicar de cara que não é aula de reforço, né? Né? Tem que explicar de cara. Mas ele vai melhorar, irmão? Ele vai Não, ele vai Pior que piorar. vai. Ele vai piorar muito. Vai piorar muito. Pô, sai deixar ele aqui comigo, eu lhe garanto que ele vai piorar. Não, e outra coisa, ele vai piorar porque vai entender de verdade. É. Aí vai dizer, não, é pra que isso? Tem um cara que tem um cara que tem uma iniciativa lá em Pinheiros. Você já viu o Argeu, Casa de Ideias ali? Ele tem uma casinha ali que é na Vila Madalena ali. E é para criança, é meio que atividade complementar. Ele fala nas férias, ele faz muita coisa nas férias. É tudo para criança ir lá e ficar mexendo em ferramenta, criar coisa, construir roupa. Isso é moleque de ideia, né, o Eric? Chama, o moleque de Esse é ideias, moleque de como ideia. isso também. A casa É Você tudo sabe de ideia. você já ouviu falar do Epidauro? Epidauro, o centro antigo lá, Isso. sim, o Epidauro eu sei. Que ele promove a cura É um centro de cura. através da criação. É. Se você não criar, você não vai se curar. Da criação e do sono. Isso. É interessante. Saúde. Beyond Health. Entendeu? Beyond Health. Epidauro foi um negócio que a gente até chamou uma menina, a Roberta, ela esteve aqui com a gente, não sei quem estava. Eu não. Ela passou um dia aqui com a gente, que ela é uma médica Aquela ideia que você... heterodoxa. A ideia da ferradura que era um pouco Epidauro. Quer dizer, o cara chegava lá com uma doença. Aí ele tem um clínico logo de cara, que é o cara que vai dizer se ele está com uma doença mesmo grave, que ele pode morrer, ele tem que tomar antibiótico, tem que fazer uma intervenção cirúrgica, ver o hemograma do cara. Bom, em suma. Passado esse, aí tinha vários tipos de terapia que ele ia seguindo. Tipo, entendeu? Como se você estivesse percorrendo uma ferradura assim. Aí tem o cara das ervas, tem o cara disso, tem o cara daquilo, tem o cara de... Aí no final, ele dizia, bom, o que você tem que fazer agora? Bom, os caras conversavam sobre ele, que é uma coisa que médicos não fazem, né? Conversavam sobre ele, para chegar a algum acordo, não é? Porque senão cada um ia saindo com uma... E no fim o cara dizia, o que você tem que fazer agora? Agora você tem que dormir, porque os deuses que trazem a doença são os mesmos que trazem a cura. E você dorme, né? Depois de toda a passagem. Mas, por exemplo, isso como exemplo, é uma abordagem de saúde diferente da abordagem da doença, não é? Total. Não é? E depois é o sistema imunológico do cara que vai mesmo fazer alguma coisa, porque é sempre assim. Né? Então, você tem muitos beyond. Não sei se eu estou conseguindo explicar, que é o seguinte, o mundo está aqui, velho. Não adianta brigar com o mundo velho, porque você não vai destruir ele. Assim. Tipo, né? Transição não é substituição. Você não vai substituir ele. Você não muda a escola. Você não vai. Não tem como. Assim como você vai entrar numa empresa e acha que vai mudar a empresa, não vai. Nós já sabemos que não vai. Por experiência, por estudo e tal, não vai. Então, se você não vai mudar o mundo velho, você tem que puxar uns beyond, uns além, entendeu? Em várias áreas. Em todas as áreas da atividade humana você pode fazer isso. Em todas. Né? Até sobrevivência, esquema de sobrevivência, kit de sobrevivência. Se de repente tem uma greve dos caminhoneiros que em vez de durar... Quanto ela durou? 10 dias. 10 dias. Mais ou menos isso, né? Nossa, 10 semanas. 12. Hã? 12, 13 dias. 12, 13 dias, derrubou o PIB, não sei o que, foi um prejuízo desgraçado, cresceu o bolsonarismo com aquilo, em suma, a gente sabe tudo. Imagina uma greve dos caminhoneiros de 3 meses.
É caos. É fome, né? Imagine. É possível acontecer coisas assim. Falta luz. Hã? Itaipu não leva energia. Vai começar a faltar. Então, por exemplo, você não pode ter esquemas de sobrevivência para situações assim, em que você consegue, você está entendendo? De todo, né? Quer dizer, para todas as áreas que você imaginar, você pode fazer o além de, que não choca com o negócio, entendeu? E que pode virar negócio. Negócio no sentido de pode se sustentar sem ser patrocinado, porque essa é, quando eu digo pode virar negócio, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: pode continuar funcionando sem ter o mecenas ou o patrocinador. Porque grande parte das artes da coisa funcionou porque tinha o mecenas e o patrocinador. Como é que a gente faz as coisas funcionar sem ter o mecenas e o patrocinador? Quer dizer, então... O bootstrap, né? Exatamente. O bootstrap é esse termo que eu estava vendo lá. Que é a ideia meio do Peter Level lá, de como é que faz... Conta isso aí, conta essa história aí. Essa história é muito bacana lá. Do Peter Level, era um holandês, tinha acabado de formar. Aí estava entediado em casa e ele tinha um canal lá de música no YouTube que ganhava uma renda lá. Aí estava entediado, falou com o amigo dele, aí o amigo falou, você não viaja, vai viajando, vai fazendo as coisas e você pode comprar um laptop e trabalha online na Ásia, lá em qualquer lugar. Aí ele gostou da ideia e foi fazer isso. Só que no meio do caminho, o rendimento começou a cair. Aí bateu o desespero, né? O que eu faço? Aí um cara que não era nem programador, nem nada, começou, vou tentar fazer a solução aqui. Aí ele teve uma ideia lá de, vou fazer uma startup por mês. Aí foi tentando, cada mês ele tentava um negócio. Até que a gente, na terceira, quarta lá, já começou a dar o dinheiro. E ele tem um sistema muito bacana, cara. E ele tá fazendo num dos sites dele lá, ele tá pegando muito dados, assim, tem umas coisas bem bacanas. Assim. Inclusive, eu tô traduzindo, eu peguei o vídeo dele, que assim, tá em inglês, e ele tem uma legenda em inglês, eu catei a legenda lá e tô traduzindo, só que é 1 hora de vídeo, né? Demora um pouquinho para traduzir tudo. E ele começou a fazer uma ideia por mês, assim, né? Era um projetinho por mês. Aí teve sabe aqueles cadernos que você roda assim, ele vai passando assim um monte de foto, aí vai mover, é um filminho. Aí, só que aquilo não pagou o gasto dele. Aí no outro dia, no outro mês, ele começou a pegar, por exemplo, dado dos lugares que ele ia, por exemplo, a internet é boa, é ruim, quanto é o custo, e por acaso deixou aberto o Wi-Fi. Não, deixou ele botou um arquivo, né, um Google Docs, ele botou no Google Docs lá, deixou aberto. Aí na época ele um amigo dele já tinha postado esse negócio do 12 meses, 12 projetos, 12 startups em 12 meses, e já tinha bastante gente seguindo, o pessoal começou a editar, e o negócio cresceu muito. Assim. Aí uma das coisas que ele fala é essa questão da comunidade, assim, como é que o trabalho dele, conversando com a comunidade, que fez crescer os projetos dele. É bem bacana. Quer dizer, é o contrário do que toda a lição do empreendedorismo, né? Que é você saber uma coisa, estudar a coisa, fazer a coisa, pensar 24 horas na coisa, não é isso? Não é essa a lição do... De montar uma estrutura. O cara não sabia programar, e fez um sistema. E foi no erro, né? Aí, dava merda lá, o cara... Vou lá e resolve. Cara, ele ia resolvendo uma merda por vez. Então, esse lance dele que eu achei muito legal. Normalmente, o programador tem uma maldição, né? Ele fica horas e horas pensando em todas as merdas que podem dar. Aí ele programa tudo, fica hora para depois lançar e, enfim, você perde o tempo do caramba de poder já estar monetizando. E ele fala lá no vídeo assim, não, cara, eu colocava o mínimo para funcionar. Deu agora esse problema? Agora resolveu esse problema. Agora esse... problema por vez, né? Problema por vez. O vídeo é bom que você vai monetizando. Você até posta lá. Tá em inglês, assim. Tem
tem legenda em inglês, mas futuramente eu vou ver se eu consigo botar canal no YouTube lá com... E o Norman Calmos está tentando também, conversou com o negócio do Comida de Gente, do Newton. Ele, por exemplo, o Newton quebrou a cabeça para fazer aquela merda, aquele negócio, para casar oferta com demanda, que no fundo é isso, né? Como é que quem tem um produto, o negócio de comida de gente é até legal, é grande, né? Mas quem tem um produto, como é que entrega para quem precisa? Como é que você combina a logística cruzada? Bom, é melhor usar o sistema do Norman Calmos. Está pronto. Está pronto. Ele faz isso. Ninguém não precisa desenvolver uma camada de programação difícil pra cacete. Eu quero, mas quero só sem fermento. Eu quero, mas eu tenho, mas tenho só. O que o Norman fala do sistema do Newton é que o Newton ele quer resolver, junto com o sistema dele, uma outra questão que é a logística. Só que o Norman fala assim, do ponto de vista das redes, não precisa. Deixa a rede resolver a logística. Você não precisa querer controlar. É que é o que já acontecia lá no Facebook, né? Sim, no grupo, sim. No grupo, porque, assim, só para quem não conhece o da gente, o pessoal começou, a Tatiana estava querendo comprar orgânico e não achava. Aí apareceu lá o dela lá e arrumou uns tomates lá, mas era uma quantidade grande de tomate para valer a pena você trazer. Aí o pessoal começou a criar um grupo no Facebook, eu vou comprar 5 quilos, ou alguns por 5, o outro mais 5. Aí dava o volume que eles queriam, né? Aí até que, acabou a produção e dava o grupo lá e começou a aparecer a necessidade de comprar outras coisas. Aí criou o Comida da Gente, que o pessoal começou a comprar, e comprava arroz, comprava chocolate, e hoje em dia compra tudo, assim. E é um volume muito grande. Aí o Newton se meteu a fazer um sistema. Aí tem um sistema lá, já está funcionando já lá. E... Eles estão conversando. O Rio é muito forte, né? Muito forte. E começou lá, né? Tinha muita gente, né? Milhares de pessoas, né? O volume, por exemplo, teve aquele arroz Volcano lá, cara, acho que foi tonelada de arroz. Biodinâmico? Eu conheci o cara. Ele falou que até que o Chocolate Ama começou a se enfiar no grupo lá. A empresa mesmo começou a oferecer coisa diferente, mais barato. O cara foi esperto, né? Conheci o cara que... Como é que era o nome dele, gente? É Manfred? É um dos... Bom, mas o fato é que... assim, são pequenos exemplos de coisas que a gente não pode mais fazer do jeito que vinha fazendo. Coisas do plano B. São coisas do plano B. Quer dizer... Inclusive a Craft depois pra gente dar uma olhada. Hein? Eu pedi pro Matheus informação depois da do Craft pra gente dar uma olhada. Como é que tá? Mas a ideia, então, é que o cara cadastre o espaço dele, desse lugar, fale as atividades que ele vai fazer ali. Na parte da aprendizagem, eu quero abrir o espaço aqui. É isso. Beleza. Cadastro o espaço, vai ter todo o treinamento, não sei o quê, papapá. A gente está até pensando em fazer um basic camp para quem quiser entrar, porque é difícil você entender o que é uma tecnologia associada de cocriação sem participar de uma, né? Sem vivenciar. Não entende. Explicando, não entende. E aí, assim, a plataforma que você vai fazer tudo, ou seja, não só tem todo o material de acesso de treinamento, mas também a plataforma, ela ajuda, ela cadastra pessoas interessadas e automaticamente indica quem é o ponto mais próximo para ele poder participar. Ou então, que é o que a Wonder School faz também, pega pessoas... Fornecedor e cliente, né? Pega a pessoa que a Wonder School faz e está pronto no Norman. Ela tem pessoas desse bairro aqui, tem, sei lá, 50 pessoas aqui que estão interessadas nesse lugar em fazer uma coisa assim, só que está muito longe. Opa, deixa eu procurar alguém que não tem a ver, entendeu? Então a plataforma, ela junta oferta com demanda, sistema de pagamento por ela também, e é isso, cara. É isso. E faz o Airbnb dos ambientes inovador. E hoje já dá para colocar essa descrição já... Não precisa de uma adaptação, não. No ambiente dele? A única coisa que ainda não está é que ele falou assim, nos próximos 2 meses, ele falou, que é o sistema de pagamento que está entrando no ambiente dele. Que ainda não está. Hoje o que tem é o algoritmo de oferta e procura. Mas e serviço gratuito? Tem algum?
Como assim? Você colocar... Ah, então, aí o que é o craft, né? Falando do craft. Tem um vídeo lá no Rebeldes Criativos, lá no grupo, é aberto, qualquer um entra lá e vê, mas o craft começou antes, chamava Diaríssima, ou Diarista. Diaríssima. Focado só em serviços domésticos, né? Então, a pessoa cadastrava lá, quem quisesse prestar serviço, quem quisesse contratar via lá, ele juntava uma com a outra, colocava elas em contato, negociava preço direto entre elas, a plataforma não intermediava nada, não ganha nada a plataforma. E aí, na hora de gerar reputação, vai gerando a história dos crafts, né? E aí essa história evoluiu para o craft.org, que ele vai migrar o Diaríssima para aí, mas agora é para qualquer tipo de serviço. O foco deles são serviços autônomos, né? Então, qualquer coisa que você quiser prestar, você consegue cadastrar aí. Ou procurar alguém para contratar. A minha esposa, ela faz um trabalho que chama Crânio Sacral. E a gente tem descoberto que está tendo muito interesse. Uma plataforma dessa poderia, de alguma maneira, juntar essas pessoas que fazem isso para cá de São Paulo. E é isso? Em São Paulo, onde é mais forte. Interessante. O TaskRabbit. Não conheço. TaskRabbit. É um americano que tem. Bom, faz um tempo, eu acho que é clone. Pode ser. Mas você pode dizer que eu estou falando. Qual é o significado da palavra craft? Comunitários, que não tem faz tudo. E não ser um negócio. Pode. Você pode cadastrar algo lá, você pode, né? E aí já deu o significado. A gente pensou isso, mas aí a ideia mais forte, quer dizer, a outra ideia, que é a ideia é o seguinte, que é, eu comecei a falar aqui dessa parte da humanidade que devia ser, vamos pensar assim, o cara vai vivendo, ele vai ficando mais humano, ele vai tendo a oportunidade de ficar mais humano, ele também pode se desumanizar nessa trajetória. Então, o humano não está dado, a quantidade, o humano não está dado de partida, só a condição de ser humanizável. Né? Então, você vai vivendo, você pode ficando cada vez mais humano, ou pode se desumanizando, claro. Né? Dependendo das escolhas que você faz e das coisas que acontecem na sua trajetória, na sua história fenotípica, vamos dizer assim. Bom, o que a sociedade fez? Ela fez um troço cruel pra cacete. Ela disse assim, ó, o cara nasce, durante um período, ele não é humano, ele é um projeto de um ser humano. Então, tudo que ele faz no período escolar não vale em si. Eu estou cagando o que acontece. É para depois preparar meu filho para ser um engenheiro, para ser um médico e tal. Então, ele matou o presente, ele trocou o presente dessa parcela imensa da humanidade, que são crianças e jovens, ele trocou o presente, desumanizou, porque ele disse que no futuro, quando ele sair do tubo, aí ele está preparado. Vai estar formatado. Vai estar formatado para a vida adulta, onde ele vai arrumar um emprego, vai ser muito bem. Aí tem um período em que ele, preparado, não é? Foi deformado como adulto, ele vai então fazer as tarefas do próprio adulto. Isso vai até um momento. Depois ele vira nada. Porque aí ele já não é mais aceito, porque ele passou daquela idade, atenção, daquela fase de atenção. Em que eu incluo as pessoas da chamada população economicamente ativa, né? Que o IBGE manda. E aí eu perdi essa outra parte da humanidade, eu perdi essa aqui, preparando o cara para um negócio que vinha depois, que não era em si, não era criativo, quer dizer, o cientista pequeno, mirim, ele nunca pôde ser um cientista. Por quê? Porque não deixaram ele ser um cientista, nem para descobrir, nem para redescobrir, porque ele só podia ser cientista quando fosse grande. Então eu matei aqui a ciência, a arte, matei a criatividade, olha o Ken Robson lá, né? Matei tudo aqui, preparando o cara para sair do tubo. Aí o cara saiu do tubo, caiu no espeto, né? Foi armado, foi sem emprego. Aí, depois, eu falei, bom, agora tchau. Eu vou te dar um dinheiro aqui, chamado aposentadoria, em que você vai pagar o plano de saúde, os remédios crônicos que você vai tomar e se preparar para morrer. E você vai ficar num lugar... Você vai ficar num lugar esperando a morte chegar. Você vai ficar num lugar agora que você só vai atrapalhar os outros. Aí a filha diz, puxa, mas eu queria usar o quarto do vovô para fazer um escritório. Pô, como é que não morre? Esse porra não morre. Né? Ele já está
Quer dizer, a vida sexual dele diminuiu e no patriarcado ele vai virar, se for um homem, vai virar um cara assim, administrado pela mulher, se a mulher durar, porque ela tem mais o senso de administrar, né? Bom, ele vai jogar bocha na praça, vai jogar dominó, vai jogar comédia isso, quer dizer, ele é um cara que naquilo que devia ser. Vamos fazer uma peça de teatro. Naquilo que devia ser a culminância musical. Naquilo que devia ser a culminância da vida dele, foi a derrubada total da vida dele. Quer dizer, e ele perde um longo período de declínio. E ele perde o quê? Ele perde aquilo que é mais essencial para o ser humano, que é o reconhecimento social. Nós nos movemos muito mais pelo reconhecimento que por qualquer outra coisa, por dinheiro, por poder. É você ser reconhecido, acolhido. É fundamental da parte de ser humano você ser reconhecido por outros humanos. Mas ele não tem outros humanos para reconhecer, porque a família monogâmica lá onde ele está começa a olhar ele como um estorvo. Aí esse cara tem um projeto qualquer. Quero escrever a minha vida. Quero trabalhar com criança. Quero contar história. Quero pintar. Quero fazer escultura. Quero fazer marcenaria. Fazer teatro. Quero, sei lá, depende do cara. Né? Bom. Não tem resolvido. Agora é só escrever criativamente aí, vamos fazer. O problema é o seguinte, é que essa parcela dos inúteis pela idade, que vão ter os inúteis, porque a inteligência artificial vai tornar inútil, mas essa parcela dos inúteis pela trajetória da vida cresceu e cresce no mundo todo. Esse é o problema da reforma da Previdência, né? No mundo todo. Né? Essa parcela aqui, ela depende dos jovens que entram para sustentar. E ela tem 30 anos de vida útil. Que não vai, ela tem 30 anos de vida útil. Dos 20 aos 50. E essa parcela, ela pode ser criativa. Ela pode continuar, ela pode ser mais criativa, ela pode ser, por exemplo, que eram os velhos apaches, entendeu? Quer dizer, ela pode ter uma função na rede social muito relevante, como os nantanos apaches. E super produtiva financeiramente. De todo negócio. Ela pode ser produtiva, ela pode ser criativa, ela pode descobrir coisas, ela pode... E não tem nada voltado para ela. Então, quer dizer, é óbvio que esse mercado de coisas para ela vai crescer, e vai crescer de maneira cretina no início, que é quem vai ser o cuidador do velho, sabe? Assim, quem vai dar os remédios na hora certa, quem é que vai dar banho na senhora, quem é que vai... Pôr no sol. Quem é que vai pôr você no sol? Vou tirar você. Quem é que vai pôr no sol? Legal, né? Quem vai caminhar? Legal, né? Agora, grande parte das pessoas que chegam nessa fase, elas não podem conviver com as pessoas da mesma faixa etária. Isso é um erro. Ela tem que conviver com a criança, com o jovem, com o adulto, entendeu? Porque se você segrega pela faixa, você mata. É o muro da lamentação. O cara vai começar a descrever as dores, e um velho descrevendo as dores que ele sente é a coisa mais patética do mundo. Porque são muitas dores, porque o hormônio do crescimento desce, as endorfinas são produzidas em menos, então é dor todo dia em qualquer lugar. É briga de doença, né? Entendeu? Briga de doença. Mas a minha dói aqui, a minha dói ali. Sem nada, O que a gente pensou? A gente pensou num negócio que surgiu lá em 14, lá no Next, que era fazer o seguinte, não fazer de maneira centralizada, que era fazer o seguinte, bom, você é velho e tal, você chegou numa faixa de idade, mas você pode conviver com outras pessoas, você pode ir para uma casa criativa. Estou pensando assim, lembra da casa do X-Men? Mansão X. É uma mansão X, em que você junta jovens superdotados com superpoderes. Nós estamos dizendo o seguinte, esses caras, eles têm superpoderes humanos. O Augusto quer fazer a mansão XXX. O que eles
Essa aí vai dar dinheiro. Ele não tem. É um lugar em que ele pode interagir com quem ele não interage, que ele pode fazer coisas criativas, que ele pode continuar e que ele seja reconhecido Então, isso, emendando todas essas ideias que nós falamos aqui, isso é um negócio promissor, entendeu? Mesmo como negócio. Isso é um negócio promissor. Eu, por exemplo, seria um cara que iria para uma casa dessa. Eu também, nessa cidade. O Hélio Silva. Toda hora. O Hélio Silva, vocês lembram do Hélio Silva, um escritor brasileiro que escreveu vários livros de... Chegou um dia, o Hélio Silva falou, pô, o que eu estou fazendo em casa? Ele é historiador, grande historiador brasileiro. E aí ele ficou sabendo que o mosteiro, os beneditinos, eles tinham como princípio acolher uma pessoa que batesse na sua porta. Ele foi lá no mosteiro de São Bento, lá no Rio, bateu, falou, sou o Hélio Silva, escrevo esse livro e tal, e eu queria ficar aqui. Eu sou o Hélio Silva, você é um monge beneditino, eu vou abrir a porta. E os caras olharam e falaram, entra. E ele ficou lá. Porque lá tinha, sei lá, Dom Irineu Pena, matemática, o Dom, aquele que traduziu o Menino do Dedo Verde, como é que é? Dom não sei o quê. Cada um dos 40 monges era intelectual, porque eles tinham aqui, né? Fazia cerveja, fazia aqueles almoços, depois a conversa. Eu almocei várias vezes lá com eles. Isso é um paraíso, né? À noite ia então, mulher. ele falou... O que era isso? Isso era um monastério. Porque vem da ideia de monge, que vem de monos, que quer dizer só. Mas o só é um outro sentido, não é só, porque tem os outros ali para ele conversar, mas cada um está... Né? Ele tinha falado que... Exatamente. E agora, aí surgiu o nome magistério, que mas é muitos, em vez de monos, que é um. Então você tem uma... Quer dizer, na verdade, você tem várias casas assim, que são casas X-Men no sentido, mas você está aproveitando da pessoa, não é superpoderes que ela tem, porque ela é jovem, então você está aproveitando toda a trajetória de vida delas. Entendeu? Quer dizer, e está... inclusive monetizando isso para ela e para você, o negócio. E para o negócio. Né? No magistério a gente tinha falado muito que o cara tinha que escrever um projeto. Para entrar o cara tem que ter um projeto. Qual é o projeto? Qualquer um. Escrever um livro. Escrever um livro, cultivar flores, sei lá, descobrir uma nova espécie de orquídea, sei lá, desenvolver uma... E aí começou, e depois a gente falou, era meio uma aposentadoria criativa, assim. O cara falou, não, pô, cansei. E misturando com pessoas que não são velhas. Não, exatamente. Eu vou contar da minha sogra, porque ela realmente é uma coisa à parte. Assim. 87 anos, ela escreve 2 blogs. Conhece gente do mundo inteiro. Não é aqui, né? 87, 2 blogs. Um sobre São Paulo e outro sobre a família. O maior site sobre a árvore genealógica de uma família é o dela. Ela começou no Museu da Pessoa. Ela é bióloga de formação e ela é voluntária da pesquisa da geriatria. Como é que ela chama? Neuza Guerreiro de Carvalho. Mas você pode encontrar, é a vovó Neuza. Vovóneuza.com, você acha ela. Ela faz pelo menos 5 matérias na Universidade da Terceira Idade na USP. Agora ela já dá aula na ECA para a terceira idade sobre recuperação de memória e registro. É uma figura. Ela tem uma carteirinha do municipal, onde ela, pelo menos uma vez por mês, ela vai a um concerto. A Sala São Paulo, ela tem desconto permanente. Ela está em todas as suas aprendizagens. Para os netos verem ela, eles têm marca na hora. É a vovó que reclama que não pode ver os netos. Os netos que reclamam que não pode ver. Claro, e é tudo assim. Ela vai para o HC quando ela tem que fazer algum exame por causa da... Ela é voluntária em 3 pesquisas na geriatria. Eles adoram que ela escreve relatórios sobre os probiólogos.
E com isso, eles cuidam dela. É a melhor condição que você pode ter. Ela está sempre no ar. Ela anda de ônibus e como ela apresenta, ela anda mais ou menos sempre nos mesmos horários. Ela conhece o motorista, ela conhece os frequentadores daquele horário. E ela apresenta esse motorista, então ele para na porta do prédio para pegá-la e depois para deixar. E isso com... Enfim, uma pessoa que fez uma rede... eu fico sempre abismada assim, com a capacidade que ela tem. Agora, isso também mostra tudo o que o ambiente institucional, né, tudo o que a estrutura oferece para esse idoso. Ela anda de ônibus de graça, anda de metrô de graça. Ela tem deficiência auditiva e adora música. Então, ela está sempre nas primeiras filas. Porque ela tem esse direito. Se ela vai a um concerto ao ar livre, tem cadeira para ela lá na frente. Poltronas. E ela usa isso. E ela sabe disso. Então, assim, se tiver alguma coisa para a gente ter facilidade, eu acho que também tem que disponibilizar esse tipo de informação, que os idosos não sabem. Você tem direito a viajar, a viagem interurbana, uma vez por mês de graça. De graça. E de volta. Tem que marcar com antecedência, não é qualquer horário. É uma vez só? Eu acho que é. Mas, enfim, tem que... Não, isso eu até sei, assim. Isso é minha, mas eu acho que é uma vez por companhia. Por companhia. Você pode viajar todo dia. De graça, é que você não consegue, né? Porque senão cria um super problema. Duas poltronas. Cada ônibus. Tem um limite de poltrona. Ela corta de. Preencheu. Isso eu sei bastante, porque minha mãe, minhas tias, ou meu pai também, às vezes vai visitar meu primo, meu irmão. Aí, de vez em quando, eles pegam lá. Assim, geralmente, se você pegar uns 2 semanas antes, você consegue. Vejo muito bem com a aposentadoria de professora. Isso também é um beyond. Quer dizer, é um beyond life. Quer dizer, é um além da vida. Porque a vida que você está vivendo na sociedade, ela morre antes de você morrer. Entendeu? Então é uma maneira de você não morrer enquanto está vivo. Pelo menos. Não é? É um além da vida para você. Só que não um além no astral. Lá no, tem uma coisa que o Bueno fala sempre que é muito, para o nosso trabalho, é muito importante. Que é a coisa de quem mora nas margens dos rios. Né? Os caras nem sabem que tem rio. Sim. Eu moro. Ele está preocupado. Ali também. Ele está preocupado com quem mora na margem. Porque as margens contam a história do rio. Então é muito maluco porque a gente consegue recuperar algumas histórias que estão mortas dentro das pessoas. Então você tem que primeiro reviver o rio na memória da pessoa, porque a pessoa matou o rio também. Não, você sai procurando, você bate na porta, uma pessoa, você diz, a senhora mora aqui há muito tempo? Mora há 40 anos, desde que eu casei e tal, a mulher tem 60 e tal. Aí você fala, pô, então, a gente está procurando o rio, a gente se faz de gaiato, lógico. Estou procurando ela matou. A hora que você começa a contar uma história que tem a ver com a história dela e etc., ela revive tudo. Ela começa, não, então, passava aqui e tal, e aí tinha a ponte, tinha não sei o que lá, barará, barará, barará. E o Bueno fala sempre disso, ele fala, todo dia o rio está morrendo, porque todo dia morre um desse. Que tinha uma história, mas que essa história poderia ser a história que fizesse entender tudo aquilo, a urbanização, o desenvolvimento daquela sociedade, a desumanização daquela comunidade, etc. Aquela história podia matar tudo isso. E ela é desconsiderada, aquela pessoa... Isso é desconsiderado. Se ela começar a falar sobre isso, por que as pessoas esquecem? Porque quando ela começa a falar sobre isso é saudosismo, isso é gaga, isso é o contrário. É o contrário.
Né? Enquanto você devia estar ali, porque aquilo é uma fonte de vida humana, não de um... Você não está lendo uma tese de doutorado de alguém que estudou a história daquele bairro. Você está bebendo na fonte de quem namorou na beira do rio, já perdeu a virgindade atrás daquela moita, sei lá, né? Quer dizer, é humano, é o que faz entender realmente o que é aquilo. E ele fala disso sempre. Ele fala, pô, a gente tem que voltar lá no seu Antônio, porque a gente coleciona centenas dessas histórias. Ele fala, pô, a gente tem que voltar lá no seu Antônio, tem que gravar ele falando que ele atravessava o Tietê para pegar a orquídea do outro lado, assim que ele conquistou a mulher dele em Pinheiros, porque isso faz com que as pessoas se afetem. Porque conecta humanamente as pessoas e elas passam a se interessar pelo Tietê ou pelo Pinheiros e passam a ver aquilo como um rio. Estou dando um exemplo aqui só, mas isso serve para qualquer coisa, lógico, né? E ele sempre fala sobre isso. No fundo, a ideia do Museu da Pessoa era uma ideia muito boa, né? Mas é um museu. É um museu, né? Fica lá. Embora seja um museu, para ser um museu, é incrível. Mas é igual a gente fala do Amorim, né? O problema da Escola Amorim é que ela é uma escola. O problema do Museu da Pessoa é que ele é museu. Mas fora, tirando isso, é muito bom. É bom. Exatamente. Agora, eu estou pensando nessas coisas assim, do ponto de vista assim, quer dizer, o que interessa, pelo menos para mim, é rede de democracia, não é isso? Quer dizer, é criar novos mundos que sejam mais em rede, mais democráticos. Porque dinamitar o mundo, se a gente fosse fixar nisso, a gente tem que montar um tipo Al-Qaeda assim. Eu topo. Você já está com a barba. Entendeu? Como nós não vamos plaga do vírus aí, né? Como a Al-Qaeda, o Estado Islâmico e todas as 25 organizações jihadistas principais, elas vivem de tentar levar o mundo lá para o século VII. Não é isso que elas fazem? Elas querem voltar ao século VII. Querem voltar ao século VII. Elas são anti-globo e anti-globalização total. Porque elas acham que tem que tudo estar... É como fala o genial Olavo de Carvalho. Ele diz assim, as nações são parte do plano de Deus para salvar a humanidade. Excelente, né? Ele fala isso. E ele ainda fala, você já viu democracia no céu? Você já viu Nosso Senhor prometer democracia? Ou seja, democracia é um troço contra a lei divina, porque lá é monarquia, só que o monarca é bom. O monarca divino é bom. Preocupado com o Suriname. Pois é. Não é? Quer dizer, essa é a turma retrogradadora, eles não são conservadores. O problema é que a gente não está diante de conservadores. Nós estamos diante de retrogradadores, de todo lado. Entendeu? Porque esse negócio de nação vai dar a pátria acima de tudo, a nação tem que dividir, proteger, America First, a França em primeiro lugar, o Brasil acima de tudo. Então, tudo isso é a mesma coisa. Eu não sei se vocês estão entendendo que é a mesma coisa. E um discurso nosso mostrando que tudo isso é a mesma coisa não tem efeito nenhum. Um discurso que a gente faça uma análise, escreva 10 livros, dizendo que tudo isso é a mesma coisa, não tem efeito nenhum. Por que não tem efeito? Não é porque não tem efeito, é porque as pessoas elas não vão conseguir introjetar aquele conteúdo sem reduzir o conteúdo que ela já tem, né? Então, você não atinge o emocionado, né? Não. Isso é uma argumentação lógica. Né? É uma argumentação lógica. Lógica, estruturada. E está no outro nível. Essa questão está no nível emocional. A emoção dela está querendo voltar para trás. Exato. Então, se você não atinge emocional, você pode escrever livro e criar 10 artigos, não adianta nada. Na cultura. Você não está conversando com ela. Você está numa outra esfera. Ela está aqui, está tentando ir por outro caminho. Isso que não atinge. Na verdade, não atinge, não tem interação. Então, o que você tem que fazer?
É aquela ideia do small banks mesmo. É o tais do Hacking Bay. São as ilhas na rede do Bruce Sterling. É isso, não tem... Agora, não é ilha para você juntar as pessoas e ficar discutindo com elas. São novas formas de fazer as coisas. É criar um negócio já dentro da Nabucodonosor. Exatamente. São novas formas de fazer a coisa, como quem está mesmo na nave andando nos esgotos dessa coisa, porque não tem como... Agora a gente está vendo com mais contundência o tipo de mundo em que nós estamos. Nós não tínhamos, quer dizer, a gente sabia, mas agora a gente está tendo contundência de que o cara que está do seu lado, entendeu? Ele é uma fonte permanente de intolerância, de sectarismo, se você não colocar esse cara no outro ambiente, a programação dele não vai permitir que ele mude de jeito nenhum. Ele vai repetir só. Ele vai repetir. Agora, se você colocar esse cara no novo ambiente, quer dizer, não adianta você querer salvar a alma do cara, entendeu? Arrumar uma nova doutrina para ele acreditar. Ele não acredita que nada possa surgir sem um comando, sem alguém que dê a diretriz. Não é assim, a maioria das pessoas? Aí você põe ele numa sessão de cocriação, ele vê sair coisa. Aí ele... Quer dizer, aquilo choca. A única coisa que tem como quebrar o programa, desprogramar, é ele estar fazendo coisas. O discurso não desprograma. É isso que eu estou dizendo, né? A gente não pode trabalhar... Eu tive essa experiência com o teatro. Direto estou tendo agora. Eu montei um workshop de teatro e eu estava participando, saí essa semana num grupo de empreendedores que chama BNI. Eu fiz essa experiência de um ano, já saí. Foi legal, muito interessante como pesquisa, como investigação. E aí eu coloquei essas pessoas que são empreendedores, com essa visão mais, né, de negócio e tudo isso, coloquei em alguns workshops de teatro. E no workshop que eu criei, eu mudei um pouco, porque geralmente eu crio, para falar em público, para comunicação, e aí eu fiz um que é mais para desinibição. E eu fiz uma coisa assim, eu me livrei um pouco de falar assim, o objetivo no final do curso é tal coisa. Eu falei assim, eu não vou colocar isso não. O que é? Um workshop, vem fazer teatro, vem com a gente aí e tal, eu e Alzira. E eu consegui algumas pessoas do BNI que se interessaram, porque eu também fui me destacando lá, porque eu falo bem, porque eu consigo me expressar, porque tem essa coisa do teatro. Então acabou que eu fiquei uma pessoa que tem uma reputação e um reconhecimento por essas habilidades. E aí eles quiseram fazer um curso comigo. E foi muito interessante, porque exatamente acontece isso. Quando eu me desfiz do discurso no sentido de falar vou querer um resultado, eu botei eles fazendo teatro. E criando coisas, e fazendo cenas. E eu me livrei um pouco de falar assim, agora isso foi feito para isso. Eu falei assim, eu não vou ficar apontando, sabe? Cara, o resultado foi um negócio absurdo. Ele sai com uma energia, porque... E não tem muito emocional, é o tal do emocionar. Teve até um caso dentro que tinha um cara lá que ele era totalmente coach. Sabe aquela pessoa formatada para falar de coach? Tudo ele vem com o discurso do coach. Ele você pertence à média das 5 pessoas que você convive, você precisa ser referência. Ele tem sempre um clichê de coach para falar no curso. E todo exercício que a gente fazia, ele vinha com o racional. E o racional falava assim, mas é isso? Isso aconteceu por causa disso, aconteceu. E aí um outro cara que estava participando, chegou uma hora que ele falou para ele, cara, não é racional, cara. É emocional o que está acontecendo, cara. Você não está entendendo, é emocional. O cara mais velho, assim, ele ficou de saco cheio. Porque o tempo inteiro... Ele chegou a deixar... nervoso falando, você já tá pra caralho. Eu estava quase intervindo, sabe? Toda hora que falava uma coisa, ele vinha com o racional, para dar uma educada racional. Negócio. Até que esse cara... Nossa, sabe quando você faz por dentro assim? Fala assim... A tua mente funciona. Que legal. Aí, sabe? E aí... que no final a gente fala assim, o que a gente tem de resultado? O resultado é cada um, o que eles perceberam, o clima que criou, o emocionar que criou naquele ambiente, que todo mundo se despiu um pouco das armaduras, eu falei, caramba, uma coisa que eu não estava pensando, vou fazer um workshop, porque eles querem uma coisa mais rápida e tal,
Porque você parte desse princípio. Você fala fazer uma coisa de 3 dias, de 2 dias, com imersão, com programa e tudo isso. Uma coisa despretensiosa que é essa coisa criativa que você permite que eles tenham essa liberdade nesse ambiente e o resultado é o resultado que deu. Eu me despisto também, falei assim, qual o resultado que eu quero? O resultado vai ser o que der. E eu, pela primeira vez, eu também não fiquei grilado com isso, porque geralmente eu será que vai o resultado? Será que vai avaliar? Eu soltei um pouco essa coisa de avaliação, de não ficar grilado com isso, e foi sensacional. Foi sensacional. A avaliação é uma praga, né? Uma praga. Total. Porque em todo lugar que você vai, fala assim, aí, como é que você vai avaliar isso? É tangível, é intangível, é tangível? Eu falei assim, deixa eu guardar isso, não vou ficar com essa porcaria. E aí o resultado foi isso, porque eles entram no ambiente, eles têm que relacionar com o outro, eles têm que improvisar histórias. Qual a história? Cria aí. Como assim cria aí? Cria aí, Brit. Você sabe? Faz a história. E aí eles têm esse jogo, né? Eles entram no jogo. E aí é sensacional, porque o que vem deles é o que vem deles, é o que sai. E aí eu não fico fazendo também, agora vamos analisar o que foi esse comportamento que você teve, né? E o outro via toda hora, igual, esse comportamento foi em função disso, porque disso. Eu falei, enche o saco essa coisa. Mas é isso aí, eu acho que é o ambiente, essa ideia. Todas as ideias que nós estamos falando aqui é um pouco um ambiente de comunidade. Isso. Só que o ambiente de comunidade não gerava recurso. Ele não era negócio. O ambiente de comunidade, em geral, não é uma coisa que você faz. Mas agora nós vimos que uma série de negócios pressupõe ambiente de comunidade. Eu acho claro. Então, por exemplo, na verdade, você está vendendo no negócio do magistério, misturando com essas outras coisas, você está vendendo a morte. E, na verdade, você está vendendo a morte como uma coroação da vida e não como uma falência da vida. Então, vocês acham, por exemplo, isso é um negócio impactante, você vender a morte, entendeu? E você poderia abrir uma casa dessas, por exemplo, você pode pegar aqui um hotel que não tem muita ocupação e fazer, cada cara que vai entrar aqui vai pagar 5 pau por mês, mas vai ter assistência médica, vai ter um ambulatório, vai ter espaço para ele criar, vai ter um lugar para ele andar, vai ter um outro, sabe assim? Ordem aí, come aí, tem tudo aí. Hein? Vai viver lá. Tudo. Vai ter tudo. Não é? Bom, mas o que você está fazendo aqui? Bom, eu estou querendo que o cara não morra enquanto ele está vivo. Então, que ele seja mais vivo enquanto ele está vivo. Que ele apresente todas as suas potencialidades, né? A mesma coisa, isso é a mesma coisa do jovem, da criança, entendeu? Eu não estou querendo que ele fique ali durante aquele tempo se preparando para o futuro. Eu estou querendo que ele viva e seja o que ele pode ser hoje, enquanto ele é. Então as coisas têm que ser boas para ele. Mesmo porque ele pode morrer nessa fase. Hein? Mesmo porque ele pode morrer nessa fase. Ele pode morrer nessa fase. E aí desperdiçou tudo. Que essa fase marca muito, né? Já visto o número de suicídio que tem aí, né? Você estava falando de vender a morte, mas a gente estava falando, vindo para cá, e ela falando da avó dela, que tem 96 anos, como viver, como morrer e tal. Eu falei assim, não, esse é o típico causa-mortes que todo mundo gostaria de ter, né? Ela morreu de quê? Excesso de vida. Você está vendendo a morte, mas você está vendendo... você vai morrer quando... É que a morte não é o contrário explorado da vida, todo o seu potencial. A morte não é o contrário da vida. Né? Como ficou assim, né? A falência, ausência de vida, né? A ausência de vida. Ficou com uma falência. O cara vai morrer porque ele fala. Ele já está fudido mesmo. É o topo, né? A morte é quando ele colecionou toda a vida que dava para colecionar. Exatamente. Exatamente. A gente fala que a pessoa morre quando ela decaiu, né? Tem essa visão e tal. Você vai falar, não, a pessoa morre quando ela chegou no ponto que não tinha mais vida para conseguir colecionar. Né? Ali é o topo da vida dela. E não a decadência. Exatamente. Aí eu quero fazer isso aí. É uma coisa que me anima. Morrer? Não, essa coisa desse... Também. Mas não agora. Morreu o grão, como diz a fábula. Esse é o sentido de se preparar para morrer da filosofia antiga que falava. O que é a sabedoria? Você se preparar para a morte, mas não é no sentido de você abdicar da vida.
É você viver tudo em plenitude que você pode viver, não é? E aí é como se fosse realmente, eu cheguei, fiz tudo e agora eu passo. Entendeu? Agora só falta a experiência da morte. Agora só falta a experiência da morte. Chegou na hora. Chegou na hora. Quer dizer, aí o medo da morte também ele começa a ser mitigado um pouco, porque o medo da morte é brutal, né? Então ele começa. E quem não tem medo da morte não é alguém que possa ser controlável pelo poder. Porque, o poder é baseado basicamente no medo da morte. E se você não tem medo da morte, o poder não tem mais poder sobre você, não é? Você pode fazer qualquer coisa, porque você não tem medo da morte, não é? Porque tudo que você faz é para não morrer. Eu quero andar com uma revólver na cintura, porque se vier um filho da cintura, eu tiro e mato ele antes que ele me mate. É o medo da morte, no fundo é o medo da morte. O Gilgamesh, eu ia falar agora, a epopeia do Gilgamesh é isso, né? O Gilgamesh vai lá com a tapa e tal, e o cara conseguiu a imortalidade. Os deuses concederam a imortalidade e o Gilgamesh queria que concedesse a ele também. E os deuses falaram, não, você não. Você é para morrer. E ele passa por 1000 coisas. E aí ele volta, ainda como mortal, nessa jornada, nessa epopeia do Gilgamesh. Quando ele volta como mortal, é muito engraçado que ele começa a construir construções gigantescas. Porque ele quer materializar no mundo construído aquilo que ele não conseguiu. Ele quer transformar em perenidade. Ele faz pirâmides, coisas com paredes imensas, para durar. Então você vê que a arquitetura, vamos dizer, monumental, a arquitetura, é o medo da morte. Aliás, as pirâmides eram o medo da morte. As pirâmides eram para você colocar alguém que teria uma passagem privilegiada atravessando o mundo dos mortos. O livro dos mortos também é sobre isso. Quer dizer, não é sobre... Quer dizer, é a não aceitação do fluxo da vida. Né? Mas o medo da morte também não seria um dar-se conta de que não viveu o suficiente? O problema é achar que nunca é suficiente. Pois é, mas eu vejo assim, que gente que está lá naquela hora, e aí começa a pensar assim, pô, mas eu não... E não viveu mesmo, porque viveu debaixo de um guarda-chuva que não permitiu ele se expressar, ele viver de qualquer forma, né? E ele vai dizer, pô, mas a vida foi isso aí, né? Agora o cara que faz a que imagina quando o cara liberou a vida, uma vida... A conclusão foi muito louca, porque uma menina sentou no final, ela olhou assim e falou assim, nossa, a vida podia ser assim, né? Olha mais aí, leve, né? Eu olhei para aquela coisa e falei, puxa vida, né? Cai uma ficha, podia. O meu médico lá, o Ari, que é um médico assim, muito investigador lá do Einstein, ele dizia o seguinte para mim, que a maioria dos pacientes dele na idade assim, já depois de 50, assim, tinham exatamente a mesma reclamação. Eles estavam doentes, mas a doença não era só doença física, eram as doenças, a síndrome metabólica, né, que sobe triglicerídeo, colesterol, pressão alta, diabetes, glicemia, a síndrome metabólica que atinge boa parte da. Mas, além daquela doença, ele reclamava, os pacientes reclamavam o seguinte, porra, eu lutei tanto, trabalhei tantos anos, para que essa merda? Olha a merda que eu estou. É isso. E independente do dinheiro que o cara tinha, porque os pacientes do Ari não eram, o Ari cobra, sei lá, R$800 agora, né, deve ser a consulta, não é qualquer paciente que vai no Ari, mas a reclamação diz que era a mesma. Quer dizer, o cara tinha uma sensação de falência. Derrota na vida. De derrota. Entendeu? E essa derrota era a verdadeira morte, quer dizer, era a verdadeira doença do cara. As outras eram. Quer dizer, porque ele nem ligaria para as outras se ele tivesse numa vida criativa, dizendo assim, quer dizer, ele sentiria as coisas, claro, fisicamente, mas ele. Vamos indo, né? Então. Aí, quando chega nessa hora, eu percebo, até porque tenho idosos em casa e que tem que cuidar, então.
a experiência da vida ali, né? Mas é assim, ó, de convivência com outros idosos, é que eles estão fazendo um julgamento. Será que eu fui bom ou não fui? E que também, claro, e você acredita que pode ser julgado depois da morte. Não é o medo da morte, é o que vem depois. E esse julgamento ele se faz, porque também ele está prevendo que tem aquela outra instância que vai fazer esse julgamento também, né? Tem essa outra instância. Mas tem outros que dizem assim, eu vivi. E com um sorriso. Assim. E lá, sem a perna, dor na perna, quebrada, eu vivi. E aí é uma outra nuvem que está passando por aí, né? E o cara vai tranquilo. A desesperança. E o cara vai tranquilo. No século I a.C., começa a surgir a ideia que depois do helenismo, da separação entre alma e corpo, entre a vida depois da morte. E era uma coisa que era funcional para a desesperança dos judeus, porque tinha a lei e os judeus tinham que obedecer a lei. Mas a lei dizia o seguinte, o cara tem que ser bom, só fazer o bem. Aí os caras chegavam à seguinte conclusão, porra, mas eu obedeci a lei o tempo todo, fiz bem, fiz caridade, tal. O fulano que foi ladrão, tal, está vivendo nababescamente e eu estou nessa merda. Não tem uma resposta para isso, a não ser você inventar uma outra vida depois da morte. Não tem uma resposta. Não, você está passando tudo isso, mas aquele cara lá, ele vai se fuder quando ele... E você vai ter as recompensas todas que você não teve nessa vida. Então eles inventaram uma outra vida, porque era impossível responder essa desesperança. Por que eu devo, então, ser bom? Se eu sendo bom, eu só me fodo. Dá prejuízo. E a gente escuta esse discurso. Escuta esse discurso. Nossa, não, mas agora, vou roubar mesmo. Por que eu devo ser? Só existe essa merda aqui mesmo, então eu vou... Eu não tenho que ir. Estou pensando também que não precisa ser 70 virgens, podia ser metade. 35 é mais que não estava. E por que? Mas se sobrar umas duas aí, você está feliz. Mas por que as virgens, né? É engraçado, né? Tem que ser virgem, né? Mas que gosta. Pode ser o fundo do problema. Vai criar um problema, exatamente. Capaz do nego ter subido para lá, viu a 70 e estão vídeo até hoje. Não deixa mesmo. As 70 virgens são as mesmas para todo mundo. Cara, que bom nem mexer que eu tô com medo de estragar. Conseguiram 70 aí, ó. É que nem tour turístico, né? Que nem tour de cidade de história. Aqui é 70 virgens. Ó, a live é o seguinte, hein? Agora, vocês acham que se abrir, por exemplo, no caso do Beyond School, eu acho que já é uma coisa que vai ter um mercado não muito grande, mas vai ter gente topando entrar no negócio dele. No caso do cara abrir casas, assim, casas interativas, que não seria saúde, senão você se enrola na legislação, seria hotelaria mesmo. Porque aí facilita muito. Senão, se você disser que é uma casa, aí acabou. Vigilância sanitária, não sei o que, tem que ter médico tantas horas, tem que ter não sei o que, tem que ter tantos enfermeiro formado e auxiliar. Tem que ter. Aí ele já invade esse negócio. Mas é hotelaria, mano. É hotelaria. E o cara não precisa ter uma casa grande, que ele põe, sei lá, 10, 20, 30 pessoas lá dentro. Mas ele pode ter uma casa de 7 pessoas. 5 pessoas, 10 pessoas, né? Ou pode fazer uma parceria com uma pousada. E nem não precisava ser nenhum valor fixo. Esse que tem 6 pessoas na casa, ele pode dar talvez um atendimento melhor e cobrar um pouco mais. Ah, pode. O local onde no centro da cidade, ou num lugar de fácil acesso, ele vai cobrar mais.
porque o dele também é mais caro. Não, é que nem o Airbnb também não tem um valor fixo. Não. Isso. Eles sugerem, né, o valor Sim. mais ou menos. E é uma infinidade de possibilidades. Aqui o Airbnb está dando certo. Esse ano deu muito certo. Foi cheio esse ano, né? Esse ano foi muito bom. Quer dizer, aqui num mês chega a dar 30 mil no mês de pico. Então, ao longo do ano, esse Airbnb está salvando aqui a Acho que até agora, que é setembro, né? Tá dentro. A cidade está lotada. Está lotado. Então, o Airbnb funciona. Claro que se você tem 3 quartos, mesmo cabendo muita gente, isso tem uma limitação, né? Se quisesse viver disso, tinha que ter pelo menos 12, né? Que é o cálculo que os caras de pousada fazem, né? Mas funciona. Agora, funciona muito porque você vira superhost. Se você vira superhost, como a Cláudia é, porque você é muito bem avaliado. Aqui a Cláudia Superhost é bem avaliada demais, é a mais bem avaliada, eu acho, aqui de Campo de Jordão, e a casa também está no centro verdadeiro. No lugar. Porque o cara fala, Capivari, mas é lá na puta que pariu, então aí, aqui está no centro. É uma delícia ler as avaliações da página da casa. Nossa. Todo mundo deixa uma avaliação e deixa depois lá no site delícia, do Airbnb. Então, está dando certo, quer dizer, o Airbnb, e o espírito que está por trás do Airbnb, tem negócio de preço também, mas é um espírito meio de comunidade, que o cara procura e fala, isso aqui é uma comunidade de hospedagem. Ele tem estão lançando muita experiência agora. Tem. Se propõe experiência. A gente pensou em fazer experiência gastronômica para rodar Campo Jordão, ou fazer uma experiência gastronômica que cobra, e eles estão intermediando esse tipo de coisa também. Show de música, eles estão com uma plataforma só para show de música. Para você organizar um show, um mini concerto de música pequena, assim. Tá bem interessante o movimento que eles estão fazendo. Músicos, né? No Airbnb, você pode falar, põe lá um show de música para 30 pessoas, no lugar tal, custa tanto. E faz um show de música. Vai ser, por exemplo, bem legal. Eu poderia fazer em uma casa que não é minha ou não? Ou é o cara da casa que faz? Não, eu acho que sim. Eu acho que você pode só propor experiência. Você pode propor experiência. Você pode só propor experiência. Você arruma uma casa lá e cobra ingresso. A gente pode até dar uma explorada melhor nisso. Montar um restaurante. Você pode fazer coisa pra caramba. Essa casa aqui, festa, rave, fazer rave. Augusto de Roma. Então, Super host. Tá. Quer dizer, o espírito desse tipo de novo negócio tem a ideia de comunidade por trás, não é? Tem a ideia de inovação. Cara, o negócio que eu tava pensando, eu tava pensando nesse negócio, eu nem sabia desse negócio que você falou aí, de Airbnb. Eu tinha pensado em fazer tipo, um evento, assim, sei lá, chamar uma galera que programa assim, passa um final de semana com a galera boa de programação, assim, e faz uma parada, assim. Dá pra fazer, eu acho. Dá pra fazer. A gente tem que explorar a ferramenta melhor, mas eu acho que rola assim. Dá pra fazer. Ou fazer uns workshops de inovação, joga lá no Airbnb, entendeu? Essa época que você tá fazendo aqui. Exatamente. Eu tenho uma estúdio em São Paulo, gente. Cabe 20 pessoas, tranquilo lá. Estúdio de música? Não, é um estúdio, é uma sala, tá vendo essa aqui? Uma sala na minha casa, livre. Essa ideia aí já dá pra fazer lá. Eu levo pra fazer teatro. Shopping, mas pode fazer. Ela vende yoga no topo da montanha. R$150 por pessoa. O que é? Vende? Yoga no topo da montanha. Legal. R$150 por pessoa. Tem tudo aqui, tipo. Olha. Pra ver chama isso? Preguiça. Olha, tem isso. É o Airbnb Experience. Intimate Concepts, né? Food and drink, surfing, classes and workshops, tem tudo. A gente pode botar esportes, pode botar o cardápio. Muito legal isso aqui. A gente pode botar o cardápio. Fazer uma feijoada. Você põe já o cardápio, né? Assim que ele faz. Ele já põe o cardápio. A entrada é isso, tal, a comida é isso, a praça principal é isso. Custa X. Custa 460. Aí o cara diz, pô, vou na experiência gastronômica. Entendeu? Vou fazer show, cara. Pegar meu show, tocar viola. Vamos compor junto. Dinheiro certo. Você pode atingir uma galera que você não imaginava. Eu tô bem. Tá fora da sua.